Olá, alunos, tudo bem? Que bom, eu também estou bem. Aqui novamente eu, o professor Jefferson, Biologia, interpretando para nós, para Libras, o Paulo. O Paulo que deve gostar de um rock and roll aí, né? Gente, mais uma aula de retomada. Essa retomada é só sobre os últimos grupos animais, detalhando os grupos animais. Então o professor Jorge fez uma primeira retomadinha dos grupos animais para nós lá, porífero, quinidário e os vermes. Aí, depois ele fez todo um apanhado do reino animal, mas faltou detalhar só aquela parte de moluscos, anelídeos e artrópodes, que já dá um volume grande de conteúdo. Então vamos olhar com isso com carinho, já começando o nosso terceiro trimestre, relembrando o segundo. Então este conteúdo já pertence ao terceiro trimestre, já vai ser um outro pacote de aulas aí, bem interessante. Segue comigo. Olha só que cara feio. Quanto tempo essa foto? 1830. Mas olha o artrópode aqui. Não façam isso, tem que saber reconhecer a espécie correta. Ótimo. Tem programas de televisão que o pessoal chega perto de bichos, etc. Eu já trabalhei num instituto de pesquisa que esse pessoal procurou um instituto para gravar com onça pintada. E eles têm uma situação toda controlada, que é feita com animais que já têm o convívio com seres humanos. Ninguém sai na natureza caçando onça pintada, jacaré e cobra. Então presta bem atenção. Aquilo é para gerar algo bonito na televisão, bacana. Isso aqui não, isso aqui eu estava fazendo uma expedição no mato, tinha um corajoso aqui atrás que não conseguia nem olhar, mas conheço a espécie, sei o que estava fazendo, tá bom? Então não é para repetir, não é para ver na televisão sair catando cobra em casa querendo pegar na mão. Então, pensa bem no que está fazendo. Para vocês verem como é recente e tinha recém lançado a camiseta que esse moço está usando aqui atrás. Recente, né? O que nós vamos falar? Moluscos, anelídeos e os artrópodes, tá bom? Seguindo em frente. Na medida que o meu passador de slides me ajudar. Vamos de novo, retomar os conteúdos felizes, reaprender, rever, lembrar de pontos importantes, descobrir novos pontos. Estar com o caderno para fazer as anotações, fazer a sua parte nos aplicativos de confirmar a frequência, participar da aula, responder atividades, tudo mais. Vamos rever a ecologia destes grupos. Vamos olhar novamente a história natural deles e, desta vez, perceber as particularidades de cada um. Não de cada classe, e sim de cada filo. Vamos comparar os filos. Quer ver só como? Primeiro, relembrando, o pessoal de Candói, lá o Lucas, que mandou a resposta, muito bem, Lucas. Arapongas novamente participando. A Joaninha, sou macho, mas meu nome é escrito no feminino. Sou um grande predador, apesar de ter cara de bonzinho. Pulgões, as cochonilhas. Eu lembrei. Lembra que eu falei para vocês na última aula? Que, poxa, eu não lembro o nome do corante dos pulgões. Eles colocam lá vermelho de cochonilha nas comidas. A cochonilha não tem só vermelha, tem amarela, tem branca, tem o pulgão transparente. Em geral, as cochonilhas, elas servem de alimento para as joaninhas. Se você tem problemas de pulgões na sua horta, na sua plantação, você já pensou em ter joaninhas? Mas ficar passando inseticida não resolve. Você acaba matando as joaninhas, né? Então as joaninhas, se tiver pulgões, até as pulgas em geral, os afídeos, as joaninhas se alimentam deles. Elas são mega predadores. Tanto as joaninhas quanto os joaninhas se alimentam deles. E olha que interessante, a primeira asa é adaptada, chama-se élitro, e o par de asas que usa para voar, olha que grandão, fica dobrado, guardado embaixo do élitro. Muito legal. Vamos lá. Quiz 1. Cavidade do corpo, derivado do mesoderma do embrião, presente em animais de diversos filos e no interior do qual se localizam as vísceras. Qual que é o nome desse espaço? Responde e eu já volto.
Moçada, qual que é essa cavidade? Esse espaço aqui onde está o sistema urinário do personagem? Chama-se celoma. Professor, não é o tórax? O tórax é um pedaço do celoma. Não é abdômen? É outro pedaço do celoma. O junção tórax-abdômen é todo o celoma, né? Alguns animais têm abdômenes bem mais desenvolvidos. O bucho, que seria parte do sistema digestivo, o estômago, está dentro do celoma. Vamos lá. Esse celoma que serve para ajudar-nos a classificar os animais. Quem tem um meio desenvolvido, quem tem um totalmente desenvolvido, o formato do celoma, tudo isso a gente analisa no embrião e olhando para o embrião eu já tenho ideia de como vai ser esse animal quando ele for grande. Vamos tratar então novamente dos moluscos, aqui um gastrópode, um caracol, anelídeos, aqui um poliqueta e os artrópodes, né? Inseto, quelicerado e aqui outro inseto. Seguindo a nossa aula, primeiro falando de celomas, animais que não têm celoma, como é que ficam as cavidades? Por exemplo, a tênia, endoderme lá dentro, mesoderme preenchendo o animal e a ectoderme lá fora. Quem tem celoma, a mesoderme não preenche, mas olha só, tem animais que têm o celoma só de um lado e não tem o complemento do celoma do outro. Vermes cilíndricos, a lombriga. E agora nós falamos só dos animais que têm um celoma totalmente formado, revestimento dentro e fora. Anelídeos, moluscos e artrópodes. São os primeiros grupos que vimos esse ano que têm um celoma bem completo. Todos têm os 3 folhetos, todos são simétricos bilateralmente, todos o sistema digestivo inicia pela boca, proto primeiro, estômos, boca, e todos têm o sistema nervoso gangliolar, vários gânglios de neurônios, vários mini-cérebros espalhados pelo corpo. E esse sistema, ele é ventral, ele passa por essa região do animal. Diferente de nós, que temos sistema dorsal, passa por trás, né? Eles têm sistema ventral porque o ventre é uma região muito protegida do corpo deles. Nós desenvolvemos um esqueleto para proteger o sistema nervoso. Então, o nosso sistema passa aqui por ter um esqueleto protegendo ele. Entendeu? Seguindo um exercício para vocês. É comum observar na descrição dos animais uma referência à presença ou ausência de celoma. Essa estrutura é presente em alguns seres vivos. Pode ser definida como? Você vai anotar a pergunta, logo eu ponho o slide com as alternativas, vai responder e eu já venho.
Pessoal, veja só. Cuidado com duas palavras. Preenchido e revestido. Tá bom? Revestido é que está envolvido. Preenchido é que está ocupado. Então presta atenção aqui, ó. Uma cavidade corporal revestida pela mesoderme. O que preenche o celoma quando ele é verdadeiro? As vísceras. Os órgãos viscerais que estão ali dentro, digestivos, reprodutores, excretores, respiratórios, são esses os órgãos que estão lá dentro. Um animal que não tem um celoma, ele vai preencher de mesoderme. Os que têm, a mesoderme reveste. Entendeu? Seguindo a aula. Moluscos. O ancestral hipotético dos moluscos, na sigla em inglês REM, mostrando aqui um molusco genérico, ou seja, tudo que nós podemos observar em moluscos concentrado num único animal. Provavelmente esse ancestral tinha todas essas variações e ele foi gerando grupos de moluscos que perdiam umas características ou ganhavam outras. Em geral, como são os moluscos? O pé, uma cabeça com os órgãos sensoriais e a boca, e o manto. O manto é a parte do celoma, onde estão as vísceras. Alguns com concha, a maior parte inclusive, porém alguns não têm. Para se alimentar, uma língua denteada chamada rádula, para raspar o substrato, e se movem por ondulações. Continuando. Porém, tem esse grupo aqui, que tem uma cabeça bem desenvolvida, com as vísceras concentradas aqui e um sistema nervoso centralizado e uma circulação fechada, sangue em vasos sanguíneos. Diferente dos outros moluscos, com circulação aberta e o sistema nervoso ganglionar. Então, 5 grupos. Os cefalópodes, com essas especializações que eu disse, bivalves, que não têm cabeça e são filtradores. Então, outra coisa interessante é que os bivalves, mariscos, ostras, vieiras, eles não têm cabeça. Eles têm sentidos, mas é um pouco diferente. E eles não se alimentam usando essa rádula, nem um bico, que é o caso dos cefalópodes. Eles filtram a água do mar o tempo todo. A água do mar passa por filtros, esses filtros são as brânquias. Então a água, quando passa, já troca gases com o sangue e o alimento fica retido. O alimento fica retido, desce, embaixo do filtro tem a boca. Então, muito eficiente o processo que eles realizam. Os anelídeos, que têm o corpo todo anelado, segmentado. Essa segmentação chamamos de metamerias. Cada anel chama-se metâmero. Tem o sistema digestivo com moela e papo. Estômago mecânico e estômago químico. No estômago mecânico, o movimento do estômago tritura o alimento. No estômago químico, as enzimas terminam de fazer a digestão. A circulação é fechada, o sangue não sai dos vasos sanguíneos. Ele tem 10 vasos sanguíneos organizados em pares, com capacidade contrátil, que tem uma função como um coração, então a minhoca tem 10 corações. E o sangue transporta gases, e o transportador é a hemoglobina. Nos moluscos é um pigmento azulado, à base de cobre, chamado hemocianina. Nos artrópodes, nós vamos ver que não existe pigmento transportador de gases no sangue. A minhoca, ela faz respiração como? Já vamos falar. Primeiro dizer que estão 3 classes, os irudíneos, que não têm cerdas para se mover, tem as ventosas, como a sanguessuga. Então tem uma ventosa no início e uma no fim do corpo. Ela gruda uma ventosa, puxa o corpo, gruda a segunda, movimenta, e assim ela vai se ondulando, caminhando. Oligoqueta, as minhocas, que também usam muita ondulação do corpo, mas as cerdas prendem o corpo no solo, para quando ela for se ondular o corpo não escorregar para trás, mais ou menos como o atrito do sapato, quando você vai caminhar para o pé não escorregar. E os poliquetas, que são muitas cerdas, que até chamamos de parapódios, que eles usam como pernas, inclusive. Mas é usando a ondulação do corpo, essas pernas não são móveis. Continuando. Agora os artrópodes. Olha quanta diversidade no grupo, né? Aqui 4 grupos de artrópode diferentes. Quilópoda, diplópoda, quelicerados e insetos. Aqui mostrando o porquê do nome do grupo. Os apêndices, antenas, asas, pernas, são todos articulados. Antigamente era só tratado dos pés articulados, podes, mas já chamamos o termo de apêndices articulados. Interessante dos artrópodes, um esqueleto externo. Esse esqueleto que controla a perda de água pela pele, possibilitou a vida no ambiente terrestre. Um ovo transformado com vários anexos embrionários, que possibilitou a reprodução em locais sem água.
Esse esqueleto que também protege contra predadores, protege contra outros fenômenos do ambiente, radiação UV e muito mais. Para crescer, esse esqueleto tem que ser abandonado. Olha a imagem. Porque o esqueleto não acompanha o crescimento, ele não é vivo. Então o animal troca de esqueleto, ele deixa o esqueleto velho e já sai com um esqueleto novo produzido, mas esse novo ainda é flexível. Então por algum tempo, que pode ser uma questão de minutos ou dias, ele consegue alongar um pouco o corpo dele. É um momento onde o animal fica desprotegido. Também para poder abrigar os órgãos, ele reduziu o seu celoma. O celoma dele é bem diminuído e os órgãos concentrados no abdômen. Aí esse crescimento intervalado por causa do esqueleto dá um gráfico assim. Nós crescemos dessa maneira, continuamente até que para. Eles não, crescem enquanto o esqueleto está mole, o esqueleto endureceu, para de crescer e o tempo passa. Troca de esqueleto, cresce mais um pouco. O esqueleto endureceu, troca de esqueleto, cresce mais um pouco. O esqueleto endureceu. Seguindo, respiração. Falei para vocês que queria comentar, né? Então, os moluscos, brânquias ou pulmões. Os moluscos terrestres têm uma abertura lateral e uma bolsa que enche de ar, que é chamada de pulmão, e os moluscos aquáticos respiram por brânquias. Nos anelídeos, ficou aqui aberto ou fechado, mas é a circulação deles. A respiração dos anelídeos é pela pele cutânea, ou os anelídeos aquáticos, que têm umas brânquias primitivas, dá para chamar de protobrânquias elas. Mas ela tem um nome técnico bem comprido que não é necessário explicar. Então, só uma correção aqui, pessoal, a respiração cutânea, pela pele. A excreção, jogar resíduos do corpo fora. Lembra, excreção não é fazer cocô. É pegar tudo que o seu corpo produziu de resíduo e jogar fora. Nos moluscos e anelídeos, tem os tais dos metanefrídeos, mostrando aqui do lado, no anelídeo, como é que é. Então, aqui, um dos metâmeros, um dos anéis do anelídeo. 2 metanefrídeos, um de cada lado, jogando para fora do corpo. Aqui no meio, passando o sistema digestivo e o vaso sanguíneo que tem no corpo deles. Aí vamos olhar com atenção para esse nefrídeo. O que ele faz? Ele vai ficar se movimentando com essas células flageladas, separando o que deve ser jogado fora e o que não deve ser jogado. Como que ele faz isso? Quando vem para essa região desse tubo aqui, as células que estão aqui reabsorvem o que é importante para o corpo do animal, joga na circulação de novo, e o que não é importante vai sair pela abertura do nefrídeo. Nos artrópodes, nós temos diversos tipos. Túbulos de Malpighi, que são parecidos com os nefrídeos, mas filtram o celoma e jogam ou no sistema digestivo, algumas vezes, ou para fora do corpo. As glândulas coxais, especializadas em produzir guanina nos aracnídeos carnívoros, e as glândulas verdes nos crustáceos, que também vão filtrar o sangue e vão produzir um resíduo à base de amônia. Olá, mostrando de novo como é nos anelídeos. Um corte, os nefrídeos no lado, uma rede de tubos bem grandes com os vasos sanguíneos em volta. Muito parecido com os néfrons dos nossos rins. Mas eu não vou entrar nesse detalhe porque nós temos uma aula só para tratar desse sistema urinário humano. Lá eu vou detalhar bem e vou comparar com esses novamente. Questãozinha para vocês. Considerando-se o sistema circulatório de um caramujo, de um escorpião e de um sanguessuga, é incorreto afirmar que... Anota, responde e eu já venho.
Quem leu a questão com atenção, reparou algo interessante entre a letra A e a letra E. Olha a letra A. Em todos eles, o sistema circulatório está associado ao transporte tanto de alimentos como de gases. Olha a letra E. No escorpião não há transporte de gases respiratórios. Uma das duas tem que estar errada, porque elas falam coisas contrárias. Então, ou todo mundo transporta, ou o escorpião não transporta. E é bem isso. Essa aqui está correta. O escorpião não transporta gases respiratórios. Portanto, a errada é a letra A. Porque só anelídeos e só moluscos transportam oxigênio no sangue. Continuando. Por falar em sangue, nos anelídeos ela é fechada, que nem eu coloquei no slide anterior para vocês lá. Então, o coração dos anelídeos não deixa o sangue sair dos vasos sanguíneos. Diferente do que é nos artrópodes, que esse sistema é aberto. O coração bombeia por artérias, mas esse sangue extravasa preenchendo lacunas, espaços entre os órgãos do animal. Então, o sangue invade o celoma do animal e depois é reabsorvido. Mesma coisa acontece nos moluscos. Então, moluscos e artrópodes, circulação aberta, anelídeos, fechada. Agora, ecologicamente falando, olá, o pulgão servindo de alimento para a joaninha. Olha quanto pulgão na planta. O pulgão é um animal que suga seiva. Se ele suga seiva, ele prejudica o desenvolvimento da planta. Aí chega a joaninha, janta, come todos eles, e aí a planta consegue se desenvolver muito bem. Preciso passar um inseticida na planta ou ter joaninhas? Melhor ter joaninhas. Isso, pessoal, essa técnica de usar seres vivos para controlar outros, seja uma bactéria que causa uma doença no inseto que está incomodando, seja um fungo que vai matar o inseto, seja um outro inseto predador, nós podemos dar dois nomes. Ou biorremediação, resolver o problema usando seres vivos, ou também, tem um nome mais técnico para trazer para vocês, que está ligado a exatamente isso. Controle biológico, trazer um outro animal que vai controlar a população, não vai acabar com ela. Então, você trazer a joaninha é um controle biológico. A joaninha ela vai vir, vai predar os pulgões, mas ela não vai acabar com todos os pulgões. Porque você também dizimar uma população de certo animal não é algo saudável para o ambiente. Ter só uma espécie num lugar é péssimo. Tá? Então, o controle biológico feito por eles, maravilhoso. Problemas com as espécies exóticas, lembra da charge? Os caramujos trazidos para escargot, depois que foram libertos no ambiente, problema quanto a isso. Tem os caramujos que estão no ciclo de algumas verminoses, como é o caso da barriga d'água, que tem o caramujo bionfalaria no ciclo. Tem outra importância, que alguns deles são vetores para doenças, transmitem, como os mosquitos, vários tipos de mosquitos que transmitem os vários tipos de doenças. Tem moscas transmissoras de doenças. Dependendo do hábito do animal, a região onde ele vai e ele vir para o nosso ambiente doméstico, ele traz ovos de verminoses. Então, vários problemas assim. Mas também tem uma importância econômica, essa parte do controle biológico e da biorremediação, e tem a importância alimentar. Olha só que prato interessante esse. Ele usa camarão, lula, marisco. Nossa, ele mistura artrópode com molusco. É um prato espanhol chamado paella, muito saboroso para quem já experimentou. Tem outras vertentes culinárias, os moluscos são muito usados para alimentação. Tem aquela ideia que eu trouxe para vocês da Organização das Nações Unidas, estimulando o consumo de artrópodes, porque eles são nutritivos, têm alta produtividade, com pouco consumo de material, água e nutrientes. É bem interessante pensarmos nisso. Continuando, uma determinada moléstia, que pode causar lesões nas mucosas, pele e cartilagens, é transmitida por um artrópode e causada por um protozoário flagelado. O nome da doença, do artrópode transmissor e do agente causador são respectivamente. Então, que doença é essa? Responde, lembra das aulas de artrópodes que já tivemos, das aulas de doenças por protozoários, e aí eu já volto com a correção.
Pessoal, misturei um monte de coisa na cabeça de vocês, né? Voltando para as doenças. Doença do sono e doença de Chagas não causa lesão na pele. Quem causa lesão na pele? A leishmaniose, que também é conhecida por úlcera de Bauru. Ótimo. Então nós temos 3 opções, A, B ou E. Vamos lá, mosquito anófeles, mosquito culex ou flebótomo. Anófeles, malária, culex, elefantíase. Sobrou flebótomo. Causador, Leishmania brasiliensis. Tá lá, letra E. Teve que resgatar no seu caderno, né, uma revisão? É essa a intenção da aula. Que você verifique as suas anotações, que você verifique o material que você tem. Seguindo, meus caros, para fechar a aula de hoje, quem sou eu? Tenho 10 pernas, um par para nadar, um par para comer e o resto para andar. Vivo no fundo do mar. Sou carnívoro, mas nunca comi um ser humano. Mas estes têm medo de mim. Se fico assustado, minha pinça belisca forte. Posso fazer pequenas expedições fora da água, pois consigo me manter respirando, mesmo fora dela. Que animal é esse? Pensa bem, manda as respostas que nem vocês têm feito. Próxima aula eu falo com vocês qual é a correta. Lembrando vocês, de novo, o que estudamos é para a vida. Não deve ser esquecido após as avaliações. Para a nossa relação com a natureza e bem, sabedoria. Para a nossa quarentena e bem, sigam isso. Perfeito? Muito obrigado por estarem nessa aula. E na próxima aula, conteúdo novo. Até a próxima.